A resposta dessa interatividade que diz assim: há inúmeras formas de manifestar preconceito, ou seja, de julgar pessoas ou grupos de pessoas com base em generalizações sem qualquer fundamentação. Apenas para exemplificar, temos A. Homossexualismo, etarismo e racismo. B. Homofobia, militarismo e racismo. C. Homofobia, etarismo e dogmatismo. D. Monetarismo, etarismo e racismo. E E. Homofobia, etarismo e racismo. A resposta correta é a resposta E. Homofobia, etarismo e racismo. Entretanto, eu quero falar aqui sobre uma palavra que surgiu entre as alternativas, que é a palavra homossexualismo. A homossexualidade, o comportamento homossexual, não é considerado doença, é uma prática, é uma forma de sexualidade, é uma característica, portanto, não pode receber esse sufixo ismo. A palavra homossexualismo não pode ser empregada. É preciso deixar isso muito claro, porque isso é uma forma de preconceito. Definir um grupo, definir a sexualidade de um grupo, estamos falando da homossexualidade e não do homossexualismo. É muito importante, a alternativa que contém essa palavra está incorreta, mas seria sempre incorreto porque homossexualismo definiria a homossexualidade como uma doença e isso não existe. Isso também é uma forma de preconceito, já que estamos falando nesse assunto. Vamos agora, então, à discussão de sociedade a partir das questões relacionadas ao etnocentrismo e ao relativismo cultural. E a gente tem essa citação importante que diz o seguinte: etnocentrismo é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade. Perguntar sobre o que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde se misturam tanto elementos intelectuais e racionais como emocionais e afetivos. Que importante esse conceito. Vejam, quando nós abrimos a nossa caixinha que quando nascemos está vazia e colocamos as coisas lá dentro, falei sobre isso, essas coisas tendem a permanecer, a se solidificar, né, dentro da nossa cabeça. Isso, de alguma maneira, na nossa mente, isso acaba sendo manifestado socialmente, culturalmente, em vários planos. No plano intelectual, né, que a gente tem dificuldade até de pensar sobre um determinado assunto, tal o nível que a nossa lente está suja com preconceito, está suja com conceitos mal formulados, com senso comum e essas coisas que não interessam a nada. No plano afetivo, com os nossos sentimentos, de repente eu vejo um diferente, eu já me assusto, eu tenho dificuldade afetiva de me relacionar com aquela pessoa, né? Elementos que podem ser racionais, podem ser emocionais, enfim, vejam como essa contaminação etnocêntrica é profunda, vejam como isso está dentro da gente, a gente precisa ter cuidado com isso, a gente precisa primeiro tomar consciência, né? Agora que eu me lembro quando eu estudei esse conceito na minha graduação, eu fiquei maravilhado com o conceito do etnocentrismo, porque isso mudou minha vida. A partir daí, eu passei a enxergar o mundo de um outro jeito, eu passei a olhar o outro de um outro jeito. O etnocentrismo, ele faz com que a nossa lente pareça ser a única lente possível para enxergar o mundo, né? Então esse é um jeito muito generoso de olhar o mundo, é reconhecendo o etnocentrismo e falando, não, eu preciso ampliar o meu jeito de olhar o outro, eu preciso me voltar para o outro. Tomar consciência do etnocentrismo é fundamental para o desenvolvimento cultural de uma sociedade, né? Outra frase importante: de certo, o preconceito etnocentrista nunca é inocente, como certos antropólogos deixam entender. É pernicioso por trazer no seu bojo um elemento da mais alta periculosidade, a negação do outro enquanto tal.
Negar o outro é terrível, gente, é terrível, né? E nega-o por senti-lo como uma ameaça à sua própria maneira de ser e mesmo ao seu ser. É como a melhor defesa é o ataque, pode partir para a eliminação, e como a melhor defesa é o ataque, pode partir para a eliminação física do outro. Nós vimos isso acontecer com o nazismo e com outros episódios de genocídio ao longo da história. Tivemos também, antes do nazismo, o genocídio armênio, nós tivemos, enfim, terríveis manifestações de preconceito que acabaram, esse julgamento de que o outro é menor do que nós, do que o outro nos incomoda, do que o outro nos ameaça, esse julgamento pode levar a esse raciocínio. Então é melhor eliminar o outro, né? Isso leva a raciocínios terríveis que acabam gerando crimes humanitários de grande escala, né? Segundo Menezes, o etnocentrismo é uma ideologia. Já o relativismo cultural, por outro lado, o relativismo cultural é aquilo que se opõe ao etnocentrismo, né? Emerge no terreno da ciência por meio da realização de pesquisas e da elaboração de teorias. Por isso a antropologia cultural é tão importante, por isso essa ciência que nós estamos estudando aqui é fundamental, porque ela se destina a olhar o outro. E se destinando a olhar o outro, ela é um antídoto contra essa lástima que é o etnocentrismo, que mora nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, que mora nas nossas concepções. E digo nas nossas porque é de todo mundo. Ninguém está livre do etnocentrismo, não. Ele é estruturante, né? O relativismo cultural, por outro lado, defende o quê? Que todo e qualquer elemento de uma cultura é relativo aos elementos que compõem aquela cultura. Só tem sentido no conjunto. O elemento de uma cultura, ele não pode ser estudado de forma destacada. Ele tem que ter sentido, ele tem sentido dentro de um conjunto cultural. Vejamos, pois, as mulheres muçulmanas, islâmicas, que usam os véus, que cobrem a cabeça. É correto ou incorreto cobrir a cabeça? Isso diminui ou menospreza a mulher, por exemplo? Não dá para analisar isso do ponto de vista de uma mulher não muçulmana. É preciso entender isso dentro do conjunto de coisas que compõem aquela religião. E aí sim você pode analisar. Então é preciso tomar cuidado porque os elementos de uma cultura não fazem sentido isoladamente. Esses elementos fazem sentido dentro de um conjunto de coisas. Por exemplo, existem países que proíbem o véu de uma mulher muçulmana. Você dizer para uma mulher muçulmana que em tal território ela não pode usar o véu é como que obrigá-la a andar, como obrigar uma mulher não muçulmana a andar sem a parte de cima do vestuário, por exemplo. É agressivo. Você está entrando dentro da cultura dela, julgando um elemento que é da cultura dela sem a visão de conjunto. Então não pode. A gente tem que analisar o conjunto. As culturas são relativas. Não há cultura nem elemento dela que tenha caráter absoluto, que seja em si e por si a perfeição. É lógico que não há perfeição. A cultura ela é dinâmica, ela se movimenta, né? As culturas são equivalentes e, portanto, não se pode fazer uma escala em que cada cultura receba uma nota de acordo com o critério. Ah, essa cultura é nota 10, essa cultura é incrível, essa cultura é boa, essa cultura é superior, inferior. Não, isso não existe. Uma cultura é tão válida quanto outra qualquer por ser uma experiência diversa que o ser social faz da sua humanidade. As culturas são variantes, alternativas e apresentam distintos modos como o ser humano é conjugado na sincronia do espaço e na diacronia da história. Isso é muito importante. Eu vou até repetir, as culturas são variantes, alternativas e apresentam distintos modos como o ser humano é conjugado na sincronia do espaço e na diacronia da história, ou seja, está ligado a espaço e tempo, sincrônico e diacrônico, ou seja, nós estamos falando de algo que está em constante modificação e, portanto, não existe a cultura superior, inferior, a melhor, a pior, a nota isso, a nota aquilo. Estamos falando de coisas que são relativas, por isso esse termo relativismo cultural.
Existia um número, aqui falamos da questão da mulher de cobrir totalmente o rosto na Europa. Para os opositores da lei contra o véu, as medidas são, portanto, desnecessárias e ainda aprofundam as tensões com a crescente comunidade islâmica no continente, contrariando o direito à liberdade religiosa. Isso acontece em alguns países europeus, na França, em alguns lugares da França, por exemplo. Para os defensores, trata-se de proteger a separação entre religião e Estado, além da ideia de que rostos cobertos facilitam ações terroristas. Vejam como é complexa essa discussão e veja como isso é complicado de avaliar um jeito de ser, um jeito de agir, sem o contexto, sem entender a cultura como um todo. Um outro exemplo, né? Como a sociedade deve agir quando determinadas tradições étnicas desrespeitam os valores universalmente consagrados. O direito à vida é um direito, claro, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, como considerar essas situações particulares, né? E aí você tem aqui duas questões que valem a pena a gente pensar. Os índios Tapirapé eliminam o quarto filho por entenderem que famílias extremamente numerosas podem colocar em risco a disponibilidade de recursos para toda a comunidade. Infelizmente, um gesto assim tão, para nós, aparentemente tão cruel, existe essa prática dentro de uma comunidade indígena. A etnia indígena Suruvarrá decidiu que uma criança nascida com paralisia cerebral deveria ser sacrificada. Outra criança com traços de hermafroditismo também foi condenada à morte. Nos dois casos, a tribo entendeu que o bem-estar da comunidade deveria se sobrepor aos direitos individuais das crianças e dos seus pais. Vejam como o trato das questões culturais ele tem que ser um trato multidisciplinar, ele tem que ser um trato que analisa as coisas de forma mais ampla. Em alguns momentos você tem que colocar lei para regular isso. Em alguns momentos a colocação da lei, como no caso do véu das mulheres muçulmanas, a lei ela é por si opressiva. Então o cuidado com a análise da questão da cultura, levando em conta inclusive os direitos universais do homem, proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e tal, tudo isso tem que ser visto de forma bastante com a delicadeza que o tema merece. É muito difícil lidar com isso de forma preconceituosa. É preciso compreender o outro, mesmo que a manifestação que faz parte da cultura nos pareça abjeta, nos pareça violenta, nos pareça estranha. É preciso compreender isso dentro de um código. Quando eu digo compreender, eu não estou dizendo necessariamente aceitar, engolir. Não é isso. Mas primeiro eu preciso entender, para depois ver como que eu posso agir para, de alguma forma, dirimir alguma coisa que vai contra conceitos universais de direitos humanos, por exemplo. Então, é preciso ter esse cuidado no entendimento da cultura e dos efeitos da cultura na organização social. Vamos para a nossa interatividade, que diz assim: heterocentrismo é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como o centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença, e no plano afetivo, A, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade; B, como sentimentos de pertencimento, medo ou hostilidade; C, como sentimentos de estranheza, vingança e hostilidade; D de dado, como sentimentos de estranheza, medo e empatia; e E, como sentimentos de fraternidade, medo e hostilidade, etc. Voltamos daqui a pouco com a resposta para essa interatividade.